E aí, beleza? No século XXI, a superpopulação se tornou um problema impossível de resolver, então a humanidade faz um plano para emigrar para Marte. No entanto, como o planeta vermelho ainda não é adequado para a vida humana, eles precisam terraformá-lo primeiro. Então começam enviando musgo e outras formas de vida simples, como baratas. Anos depois, os criminosos Komati e Nanao estão desesperadamente correndo pelas ruas de Tóquio porque a polícia está atrás deles. Eles tentam fazer algumas manobras, mas infelizmente os policiais logo os cercam. Nesse momento, um carro voador pousa na frente deles com o Dr. Honda dentro, que está assistindo sua própria apresentação sobre a necessidade de exterminar as baratas antes de viverem em Marte. Seu assistente aponta que Komati e Nanao estão sendo perseguidos sob suspeita de assassinato em segundo grau. Então são os candidatos perfeitos para o projeto. Honda se aproxima do casal e os leva ao seu laboratório para fazer uma oferta. Se eles forem para Marte limpar todas as baratas, serão bem pagos e seus crimes serão esquecidos. Mas há um porém, eles terão que passar por uma cirurgia arriscada primeiro. Komati inicialmente recusa porque não confia em Honda, mas Nanao se inscreve imediatamente. Então Komati aceita participar para ficar com ela. 2 anos depois, Nanao e Komati estão voando para Marte com toda uma equipe em uma nave chamada Bugs 2. Jin está ansioso para se exercitar e pede a Komati uma luta. A luta termina empatada, mas Jin diz que pegou leve com um amador e então tenta flertar com Nanao. Ela o rejeita, dizendo que Komati a libertou, mas Ichiro ri da ideia disso ser liberdade. Enquanto Lee come insetos, Tezuka se aproxima assustadoramente de Maria, que está dormindo, e a acorda sugando sua mão, fazendo com que Maria corra para sua amiga Osako em busca de apoio. Enquanto as mulheres passam, Toramaru e Yoshikane olham fixamente para seus corpos. Então Asuka os repreende por isso. Em seguida, Nanao percebe algo sobre a tripulação. Toramaru e Yoshikane são yakuza, Asuka é um policial corrupto, Tezuka é um serial killer, Maria é uma imigrante ilegal, Osako coloca adolescentes para fazer trabalhos duvidosos, Ichiro é um hacker e Lee é um terrorista. Considerando como ela e Komati foram selecionados, ela se pergunta se Honda só contrata criminosos. No entanto, Jin diz que ele é apenas um kickboxer e que provavelmente foram escolhidos porque todos estão desesperadamente precisando de dinheiro. Nesse momento, o capitão Dojima e a tenente Mina mandam todos para suas posições porque estão prestes a chegar. O pouso ocorre sem problemas e quando olham para fora, percebem que Marte não é mais vermelho, parece com a Terra graças ao processo de terraformação. Mina lança um dispositivo com um químico poderoso que matará as baratas e Dojima divide o grupo para explorar a área e verificar se o processo de erradicação está funcionando. Quando Asuka é colocada em dupla com Yoshikane, ela diz a Dojima que se recusa a trabalhar com um yakuza e pede para se juntar a Ichiro em vez disso. Yoshikane se sente insultado, mas Dojima aceita a troca para evitar conflito. Depois que a equipe sai, Dojima envia um drone que encontra o Bugs 1, uma sonda enviada pelo Japão em segredo há 10 anos. O capitão entra em contato com Honda para mostrar a sonda e diz que as coisas estão indo bem até agora, então Honda fica animado porque se a missão for um sucesso, ele terá a tecnologia para controlar o mundo. Enquanto isso, as diferentes equipes já estão explorando e Jin acha estranho que eles ainda não tenham encontrado uma única barata morta. Ele e Maria continuam se movendo, mas quando passam por algumas rochas, tem a maior surpresa de suas vidas. Há 3 criaturas estranhas carregando porretes ali perto. A dupla se esconde imediatamente. Não muito longe dali, Komati e Nanao também encontram uma dessas criaturas. Komati tenta se comunicar com ela, mas de repente a criatura ataca Nanao e quebra seu pescoço. Depois de largar o corpo, ela foge em alta velocidade. Nesse momento, Jin os encontra e informa que as criaturas também mataram Asuka. Toda a equipe corre de volta para a nave e depois de deixar o corpo de Nanao na enfermaria, confrontam Dojima, que sabia a verdade o tempo todo. A humanidade enviou as baratas para Marte 500 anos atrás. E durante todo esse tempo, elas evoluíram rapidamente graças à radiação do espaço e outras condições extremas. As criaturas que a equipe viu são, na verdade, as baratas, que agora são mais fortes que os humanos, e o governo as chamou de terraformars. A equipe fica furiosa por ter sido enganada, mas nesse momento
momento, Honda aparece na forma de um holograma. Ele lembra a todos que eles se venderam por dinheiro e que passaram por uma cirurgia antes de virem, que não foi feita apenas para que pudessem respirar em Marte. Acontece que o procedimento colocou DNA de inseto nos genes deles, o que lhes dará superpoderes para completar a missão. Depois de dizer a todos para lutarem contra as baratas, o holograma desaparece. Depois, Dojima explica que para ativar os poderes, eles precisam injetar o ativador de células de inseto. O corpo vai se transformar, mas isso vai durar apenas alguns minutos, e eles voltarão ao normal, desde que não exagerem. Se o fizerem, morrerão. Dojima envia todas as informações para os trajes da equipe, que se conectam diretamente às suas mentes, e Tezuka acha isso divertido. O resto da equipe não está feliz, e Mina quer saber por que Dojima não disse nada, então ele explica que tinha ordens para manter isso confidencial. Alguns membros da equipe querem voltar para a Terra, mas nesse momento o computador avisa que as baratas estão se aproximando da nave. Lee se oferece para sair e lutar contra as baratas, dizendo que depois de terminar aqui, eles podem voltar e usar seus novos poderes para se vingar do governo. Enquanto Lee sai, os outros descobrem que ele lutou no Oriente Médio e era chamado de Deus Imortal Lee. Então as baratas não deveriam ser problema para ele depois de sobreviver a isso. Lá fora, Lee se injeta com o ativador, que dá a ele os poderes de um besouro bombardeiro. Esse inseto mistura químicos para criar um jato que simula um lança-chamas. O corpo de Lee se transforma em uma mistura de humano e besouro, e ele começa a lutar contra uma barata, trocando golpes com a mesma velocidade e força da criatura. Como a barata não cai, Lee usa seu novo poder e lança chamas poderosas na criatura, queimando-a bastante. No começo parece que ele venceu, mas logo a barata se recupera e mata Lee rapidamente. Ao mesmo tempo, outra barata pula em cima da nave e começa a bater no vidro ultra resistente com a cabeça para quebrá-lo. Então ela entra e imediatamente mata 2 membros da equipe. Dojima toma sua injeção e ganha os genes da formiga paraponera da América do Sul. Esse inseto pode levantar 100 vezes seu próprio peso e tem uma ferroada tão dolorosa que parece um tiro. Graças a essa força, Dojima facilmente esmaga a barata no chão, matando-a. Infelizmente, o computador detecta uma horda inteira de baratas se aproximando da nave. Osako se pergunta por que as baratas querem matá-los e Maria explica que é porque eles também querem matar as baratas, lembrando da primeira vez que viu uma e a matou só porque sim. A maioria da equipe quer voltar para a Terra, mas Mina descobre que o painel de controle está inativo e o sistema de backup também não funciona. Dojima rapidamente elabora um plano, a equipe irá até o Bugson e trará todas as peças necessárias para consertar o Bugs 2, enquanto ele fica para lutar contra as baratas. Usando os feromônios da criatura morta, ele vai atrair todas as outras baratas para que a equipe possa viajar em segurança. Alguns homens querem ficar e ajudar o capitão, mas Ishiro diz para eles irem embora, porque ele será o único a ficar. À medida que as baratas começam a escalar a nave, a equipe se prepara para sair, mas Komate primeiro para visitar Nanao, prometendo que voltará para ela. Antes de sair, ele nota alguns fios estranhos saindo da boca dela. A equipe entra no veículo e, como terá que atravessar uma horda de baratas, Tezuka se oferece para lutar. Ele toma sua injeção e ganha o DNA do besouro Hove, que pode disparar projéteis de gás contra o inimigo e depois fugir em alta velocidade. Quando Mina abre a porta, há toneladas de baratas esperando. Então Tezuka sobe no teto do veículo e dispara gás nelas, abrindo caminho para o rover escapar em segurança. De volta à nave, Ishiro toma sua injeção e se transforma bem a tempo das baratas invadirem. No entanto, enquanto Dojima luta, Ishiro corre para se esconder. Mais e mais baratas continuam chegando e, enquanto Dojima continua lutando, ele se lembra do dia em que Honda o recrutou. Naquela época, Dojima quase arruinou sua carreira ao socar um superior, mas Honda ofereceu a ele a chance de ser capitão novamente em troca de trazer um ovo de Marte. As baratas acabam sendo muitas para lutar.
Então Ishiro fecha a nave toda, esmagando algumas baratas com a porta que se fecha. Depois ele remove o oxigênio de dentro da nave, fazendo com que todas as baratas morram sufocadas. Algumas ainda conseguem continuar lutando e Dojima não para de enfrentá-las, mas eventualmente a falta de ar derruba tanto ele quanto Ishiro. Enquanto isso, Jin pergunta a Komachi sobre sua relação com Nanao, e Komachi pensa no que aconteceu no dia em que foram recrutados. Depois de perder a mãe, Nanao se tornou vítima dos abusos do padrasto, que a fazia oferecer serviços indecentes por dinheiro. Uma noite, Komachi a encontrou sendo agredida e a salvou, desarmando o cara facilmente e dando 2 bons golpes. O homem não se importou porque Nanao ainda era legalmente dele, mas enquanto ele estava distraído, Nanao pegou a faca que ele deixou cair e o esfaqueou. Querendo proteger sua namorada, Komachi rapidamente pegou a faca dela e esfaqueou o homem várias vezes para parecer que foi ele quem fez isso. De volta ao presente, Komachi pergunta a Jin por que ele veio para Marte e Jin explica que não tem mais nada porque seu único amigo morreu de uma doença. Nesse momento, a equipe dentro do rover vê algo enorme se aproximando deles, quase como um grande tsunami, mas na verdade é uma onda gigantesca de baratas. Mina acelera o rover pela onda enquanto Tezuka continua a disparar gás, fazendo muitas baratas se chocarem contra as janelas. O rover atravessa em segurança e eles comemoram, mas infelizmente logo vem uma segunda onda, ainda maior, vindo na direção deles. Como Tezuka não vai conseguir lidar com essa sozinho, Maria e Osako tomam suas injeções para se transformar também. Osako ganha os poderes do gorgulho de casca dura de Okinawa, que tem uma carapaça tão resistente que nem mesmo um elefante pode esmagá-la. Maria se transforma em um besouro veado arco-íris que tem uma carapaça camuflada incrível que engana o inimigo. Uma vez transformadas, as duas mulheres se juntam a Tezuka no teto e atuam como um escudo para ele. Isso ajuda o rover a atravessar, mas depois de passar pela onda, o veículo capota e bate, jogando todo mundo para fora e arremessando o trio ao chão. De repente, o rover liga o piloto automático sozinho e sai dirigindo, deixando o trio para trás. As baratas logo cercam os três e em questão de segundos matam todos sem piedade. Momentos depois, a equipe acorda e descobre que estão no Bugzum, sem saber que há um drone observando-os por perto. Toramaru e Yoshikane ficam do lado de fora para vigiar a entrada, enquanto os outros entram na nave para investigar. Mas, quando Mina tenta rodar um diagnóstico, eles ficam chocados ao descobrir que o computador da nave está transmitindo dados para alguém na Terra. Nesse momento, eles ouvem tiros e correm para fora, apenas para descobrir que Yoshikane e Toramaru foram mortos. De repente, um monte de baratas sai do esconderijo, revelando que sabem como usar as armas que pegaram do Bugzum. Komachi decide que eles devem lutar e toma uma injeção para se transformar em uma vespa gigante asiática do Japão, que é o inseto com mais mortes acidentais por ano. Ela ataca sem aviso e, diferente das abelhas, pode ferroar várias vezes. Com esses poderes, Komachi facilmente faz buracos nos corpos das baratas, matando-as sem suar. Logo depois, Jin decide ajudar e toma a injeção para se transformar em um gafanhoto migratório que tem as pernas mais poderosas do mundo dos insetos, capazes de saltar até 90 andares de altura. Enquanto ele mata baratas com chutes perfeitos, Mina se transforma em uma louva-a-Deus gigante asiática que tem pernas em forma de foice que cortam tudo. Trabalhando juntos, eles conseguem matar todas as baratas, mas quando a neblina se dissipa, eles ficam chocados ao ver uma pirâmide ali perto. Enquanto isso, uma barata está observando o Bugs 2 de longe. De repente, ela revela que pode falar e tem um telefone, que usa para ligar para Honda e contar que tudo está indo conforme o plano. Honda aconselha a barata a se manter longe de Komachi se ele se transformar, porque seu inseto é perigoso. Depois de desligar, a barata entra na nave e reativa o oxigênio antes de apontar uma arma para Dojima, chamando-o de capitão. Quando Dojima pergunta o que está acontecendo, o corpo da criatura se divide ao meio e mostra uma Asuka mutada por dentro. Ela é uma vespa esmeralda cujo ferrão permite controlar as mentes das baratas. Quando estava prestes a ser morta, ela manipulou as criaturas e as fez lutar entre si. Acontece que tanto Asuka quanto Ishiro estiveram trabalhando secretamente para Honda
Honda o tempo todo. Asuka mata Dojima e depois joga um pouco de água em Ichiro, cujas mutações vêm de um Chironomide adormecido da África Central. Esse inseto nunca morre porque quando está em perigo, entra em um estado de estase e só precisa de água para acordar. Uma vez acordado, Ichiro e Asuka verificam o ovo que devem recuperar para Honda, que é uma barata de segunda geração. Enquanto Ichiro trabalha para reativar a nave, o corpo de Nanao continua a liberar muitos daqueles fios brancos. A ativação do Bug 2 é vista por Komachi e os outros bem antes do drone se revelar, sendo controlado por Honda. Ele agradece ao trio por todos os dados de batalha que coletou e revela que foi Ichiro quem sabotou a nave. Após contar sobre a morte de Dojima, Honda explica que a cápsula do Bug 1 realmente voltou para a Terra e trouxe com ela uma cabeça de barata. Ele abordou o governo para oferecer a possibilidade de usar as baratas como super soldados e obteve permissão para experimentar com criminosos porque astronautas comuns tinham moral. A verdadeira missão sempre foi recuperar o ovo, não matar as baratas. A pirâmide que eles viram é explicada pela memória genética e as baratas são alienígenas que usaram a humanidade antes de se mudarem para Marte, guiadas por esses genes. Nesse momento, Ichiro se prepara para partir enquanto começa a se lembrar de por que aceitou sua missão. Ele tinha muitos irmãos e uma mãe doente, mas viviam na pobreza. Ichiro estava trabalhando em uma pesquisa importante que poderia vender com a recomendação de seu professor mais tarde ficar rico, mas infelizmente o professor armou para Ichiro, fazendo parecer que ele atacou um colega de trabalho. Então ele foi expulso. Por outro lado, Asuka entrou no projeto por causa do poder. De repente, o ovo começa a chocar mais cedo, dando origem a duas baratas. Asuka tenta usar seu poder para controlá-las, mas não funciona porque essa segunda geração está ainda mais evoluída. Enquanto o Bugs 2 decola, as criaturas facilmente matam Asuka e chamam as outras baratas para ajudar. Logo, todas as baratas no chão liberam suas asas e voam em direção à nave, causando uma pane. Quando um motor explode, as baratas dentro da nave atacam Ichiro, que rapidamente se injeta para entrar em estado de estase. Depois de muito sacudir, o Bugs 2 cai perto do Bugs 1 e as baratas atacam o trio, que rapidamente se transforma para lutar de volta. No começo, tudo vai bem, mas então as baratas evoluídas do ovo entram na batalha, atacando muito mais rápido e forte. Mina logo é morta com seu próprio braço, então Jin se injeta com uma segunda dose, que o faz parecer mais com um inseto. Komachi faz o mesmo e agora a luta está mais equilibrada, permitindo que ambos matem muitas baratas mais rápido. Jin decide tomar uma terceira dose e desenvolve asas, o que lhe permite lutar contra as baratas no céu e esmagá-las contra a nave. Infelizmente, as baratas continuam vindo e os caras estão ficando cansados. Ignorando os avisos de Komachi, Jin toma mais doses, o que não permitirá que ele volte a ser humano depois. Ele ataca uma das baratas evoluídas e a esfaqueia no estômago com uma perna, depois a decapita com um chute. No entanto, ele também chega ao seu limite e cai exausto no chão. Komachi corre para proteger o corpo de Jin, mas a outra barata evoluída pega seus ferrões e os quebra, então agora os socos de Komachi não fazem efeito. Quando parece que tudo está perdido, de repente, uma criatura mágica e brilhante aparece voando em direção a eles e começa a espalhar um pó luminoso por toda a área. Acontece que essa é Nanao, que se transformou em uma mariposa da seda. Ela tem o poder de incendiar as escamas em pó da mariposa, o que logo criará uma explosão de poeira. Jin aponta que isso é um sacrifício para salvá-los, então Komachi tenta implorar para Nanao não fazer isso, a ponto de desenvolver asas e começar a voar até ela. Nesse momento, uma barata atira nele e dispara o pó, causando uma explosão massiva. Enquanto todas as baratas começam a morrer, Jin voa para cima e salva Komachi a tempo, mas Nanao morre de novo. A explosão também faz o Bugs 1 tremer
correr e um copo de água cai no rosto de Ichiro, acordando-o. Há uma barata atrás dele prestes a atacar, mas Ichiro se lembra da promessa que fez à sua mãe e mata a criatura ferozmente para sobreviver. Eventualmente, Jin não consegue mais voar e os dois caem no chão. Quando Komachi acorda, ele vê que Jin se transformou completamente em um inseto, mas ainda consegue falar. Jin diz a Komachi para voltar à Terra sem ele e sobreviver para honrar o sacrifício de Nanao. Nesse momento, Komachi percebe que ainda há algumas baratas que sobreviveram, incluindo uma evoluída, mas elas estão bem fracas. Komachi dá um soco na barata evoluída, mas em vez de matá-la, decide deixá-la ir. Depois, Komachi entra na nave e descobre que Ichiro ainda está vivo. Ele chama Ichiro de traidor e tenta atacá-lo, mas Ichiro saca uma arma e mata uma barata que estava prestes a matar Komachi. Chegando a uma trégua, a dupla encontra a cápsula de escape e voa de volta para a Terra. As baratas querem ir atrás deles, mas a evoluída as impede. Enquanto isso, na Terra, Honda percebe que Ichiro hackeou seu sistema para transmitir a verdade para o mundo inteiro. No entanto, Honda não se importa. Ele só vai se esconder por um tempo e depois encontrar outro governo para vender sua ideia. Sua assistente de repente revela que estava trabalhando para o governo japonês o tempo todo e tenta atirar nele, mas Honda tem uma barreira protetora que para a bala. Então ele lança uma aranha mecânica que a mata. Na nave espacial, Ichiro jura expor todos os envolvidos na missão, enquanto Komachi diz que vai fazer túmulos para a tripulação e depois voltar a Marte. Terminando assim Terraformars, filme de ficção científica, fantasia e ação de 2016. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.